Aí bom que você já tenha a expertise aí de mandar para mim depois. Obrigado aí pela ajuda. Então a gente tem aqui, ó, quando vai usar, por exemplo, o random, né, a gente tem aí uma característica, né? Primeiro a gente tem que fazer um import, né, porque ela é uma biblioteca à parte, né, do núcleo principal. E aí vem os segredinhos, que foi aquele negócio que eu até comentei de número semente e tal, lá no C e tudo, que é exatamente aqui, ó, sortear um número e aí você usar aqui o seed, ó, random.seed, que é o semente. Esse seed, quando você usa ele aqui, desse jeito que a gente está usando, o relógio como semente. Então ele vai lá, pega hora, minuto, segundo, décimo de segundo, gera um número grandão e usa esse número para fazer um sorteio. Eu acho que é mais um shuffle, mas é um sorteio lá. E aí, aqui eu estou só multiplicando ele por 10 aqui, só para poder ter um número um pouquinho maior, porque esses números são todos números 0, alguma coisa, sabe? Entre 0 e 1, esse sorteio. Então, só multipliquei por 10 para facilitar a visualização quando ele é executado aqui, ó. Então, ele pega lá esse 2, 28. Então, toda vez que eu sorteio, não aparece só o 13. Né? Não aparece só o 13, aparecem outros números ali. Então, cada sorteio vai gerar número novo. Então, a gente vai ter números novos ali a partir desse sorteio. Então, o sorteio funciona legal. Então, a gente passa a ter uma coleção de números aqui aleatórios bem melhor. Então, eu fui colecionando aqui só para poder ter um resumo do random mesmo, para poder passar. Eu posso sortear também um vetor. Eu quero sortear um conjunto de números. Para mim, eu tinha colocado isso no último exercício, né, de gerar vetor para sortear e criar um vetor qualquer. Né? Então, podemos até deixar como exercício, né? Criar um vetor qualquer aí cheio de números aleatórios. O que acontece? Ó, porque isso é usado para um negócio chamado heurística, tá? Vocês podem usar isso. Antigamente fazia muito sentido e faz muito sentido hoje também para algumas coisas do tipo computação evolutiva, essas coisas. Então a gente tem o random.seed, né, gera lá uma semente, né, para fazer um sorteio, e aí eu uso um tal de getState, pego um getState do random e capturo o número. Esse state, ele pega um conjunto de números, e aí eu venho cá e jogo dentro de uma matriz. Coloquei uma matriz aqui, uso um diferenciador aí para mim, né, que é exatamente quem vai me falar a quantidade de números. Ó. Tem aqui 5 números. Então eu vou lá e mudo lá meu K para 10 números. Então eu passo a sortear mais números. E o range ali é a faixa dos números. Eu quero número de 0 a 100, né, em vez de números até 10. Então eu vou lá e gero. Dá para gerar ali, então, um programinha para criar opções da pessoa para ela poder jogar na Mega Sena, né? Você for lá e mudar para 6 aqui, ó. Aí você pode mudar aqui, opa. Pode fazer uma operaçãozinha aqui no seu programa, mudar aqui, sei lá, acho que é 59, sei lá, 99. Então aí você já fez um sorteio, né? Já tem a cartelinha aqui, ó. Olha só, dá até para ganhar dinheiro. O cara quer escolher 5 números lá para sortear. Aí você vai lá e gera para ele um programinha que gera uma matriz com 5 números, quantas vezes ele quiser, escolhe, eu quero 10 sequências, opa, vou jogar na Mega, né? E aí, beleza, pode usar lá para gerar sequências. Bem legal. Não quero essa na Mega, eu quero acho que naquela outra que tem 50 números, não, acho que é 25 números, não sei. Mas se você quiser 50 números, ó, você gera para ele, os 50 números gerados aleatoriamente aqui para ele, né? Fazer o jogo dele, beleza. Então, assim, dá para trabalhar legal. A gente tem aqui esse outro aqui, ó, depois da matriz,
Eu posso sortear dentro de uma faixa também usando um tal de getInt para ser números inteiros, né? Então, getInt vai sortear inteiros entre uma faixa de um número inicial inteiro e um número final. A Leia está perguntando, né? Se fizerem isso para alguma pessoa, quanto cobra pelo serviço? Leia, vocês nem acreditam. Depois eu posso fazer uma aula sobre isso, mostrar uns sites para vocês. Vocês nem acreditam o tanto de coisa simples para nós que gera negócio. Um monte de site aí. Isso aqui que eu estou falando não é brincadeira, não. Tem muito site que vive de oferecer coisas muito simples. Gerar um número de senha. Procura sites aí para você ver que gera número de senha. Você escolhe lá umas opções e gera uma senha para você. E é coisa que faz em 2 minutos. Exatamente. É coisa que você faz rapidão, coloca online e tem um punhado de site que você faz a análise. Cara, os caras ganham com propaganda um tantão de dinheiro, né? Melhor do que se tivesse feito isso para vender para alguém. Dá mais dinheiro. Então, assim, são oportunidades de negócio, né? Vocês estão em volta delas. Agora vocês têm o poder, né? E essa aula ia até falar sobre isso, né? Que agora vocês têm o poder. Olha só o tanto de coisa que vocês conseguem fazer no Python, né? Nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre classe. Nossa, olha só, agora abriu o horizonte. Pronto. Agora vocês estão no módulo avançado, então dá para fazer uma série de coisas. Até aquele programinha para achar primos que a gente fez lá nas primeiras listas, eu tenho um site na internet que é dedicado exclusivamente a isso, é o site Calcula Primos. E daí é só isso que o site faz. Você bota ali o número e diz se é primo ou não. Pois é. Olha só, o algoritmo você já até tem. É só botar para rodar, só aprimorar o algoritmo e botar para rodar, né? Então, assim, dá para render, né? Então, o negócio é pensar em modelo de negócio e escala, né? Ganhar Professor, Oi. aí como é que eu faço para rodar ele bem bonitinho, tipo, igual esses sites fazem? Eu vou te recomendar, acho que o framework está até aí para poder fazer. Para rodar no site, você vai usar um framework chamado Flask. Você pega o Python direto, do jeito que você está aqui, do seu algoritmo, pega o seu algoritmo, copia ele no arquivo .py, coloca lá dentro, aí gera uma estrutura do Flask, que não é tão grande assim, e chama ele como serviço dentro do HTML. Pronto, aí você conseguiu chamar ele na página com uma tranquilidade boa, ele fica bonitinho no site, né? Ele não é difícil, não. A gente pode fazer uma aula extra um dia até sobre isso. Você expor seus programas no site. Dá pra gente fazer. Legal, legal. Então, Não é difícil de jeito nenhum. O Flask é muito tranquilo de trabalhar, vocês conseguem fazer isso aí na casa de vocês, né? Uma grande tranquilidade. Botar o seu próprio computador como servidor, né, para rodar. Eu posso fazer uma aula um dia aqui, vocês me lembrem, de a gente pegar um serviço, criar uma aplicação dele, criar o servidor, publicar no servidor, colocar na internet e mostrar como é que funciona. Eu faço o ciclo todo, que aí fica bom, porque aí, né, vocês ficam tendo... Como é que eu crio até um servidor para rodar uma aplicação minha, né? Então a gente tem aqui de faixa, né? Faixa simples, né? Então você escolhe a faixa, eu quero o número de 2 a 100. 58. Eu fiquei com medo, dá o 13, sabe? A gente tem lá, escolher uma lista, que também é legal, né? Isso aqui, por exemplo, eu posso falar assim, vamos fazer um programa para sortear aquilo que eu mostrei para vocês no Excel. É o que tem umas datas, tem uns grupos, eu quero fazer um sorteio e fazer os match. Sortear várias vezes o número de grupos, né? Para o número de datas e distribuir entre os grupos. A gente pode fazer isso em Python. Né? Eu estou para usar uma aplicaçãozinha, tem um site aí que dá para usar, fica bonitinho, só para poder compartilhar, mas se a gente tivesse feito, a gente podia usar o próprio nosso site. Mas olha só, lista de nomes, eu tenho lá uma lista de nomes, e aí eu vou usar o choice. O choice e o shuffle fazem praticamente um serviço bem parecido. Né? A hora que você roda, ele pega essa lista de nomes lá,
e bota ela numa outra ordem. Ele muda a ordem dos nomes, né? Tá vendo que ele está diferente? Então, cada vez que eu rodar, ele usa a semente para girar aí e fazer um choice, né? Fazer uma mudança de escolha. Aí, quando eu quero... Aí tem um segredinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu deixei o pulo do gato aqui para mostrar, tá? O Shuffle, ele também sorteia. Um exemplo do Shuffle é esse aqui, ó. É o Shuffle sem esse resultado aqui, ó. Esse resultado, tecnicamente, é um número fixo. Mas o Shuffle, se eu fizer isso, ó, Pedro e José, né? Eu tirei esses dois nomes aqui no meu Shuffle. Vou gerar de novo o Shuffle. Pedro e Marta. Outra vez o Shuffle. Marta e José. Então, assim, tá fazendo a escolha? Tá fazendo a escolha. Mas vocês perceberam que a chance de sair em muitas jogadas, sair o nome do Pedro está sendo alta, parece? Era o Pedro ou o José? Aqui saiu Marta e Maria, aqui saiu o José, aqui saiu o José, aqui saiu o José. Maria, 3, 4, Maria, Pedro 2, Pedro 3. Tá até bom. Às vezes, quando a probabilidade fica baixa, o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Cria uma funçãozinha só para retornar um número semente. E aí eu sorteio um número para colocar aqui, ó. Opa. E eu chamo a função aqui, ó. Só que eu chamo a função assim, ó. Só o nome dela aqui. E ela já vai me dar o retorno, né? Então aí, ó, eu consigo fazer funcionar com mais distanciamento, ó. Eu estou usando o relógio para ampliar os números de sequência da semente. José e Pedro, José e Marta, Pedro e Maria, Marta e Maria, Maria e José, Maria e Marta, Pedro e Marta. Eu fiz alguns sorteios. E aí eu tinha percebido que tinha um nome que estava aparecendo muito mais. Na hora que eu coloquei isso aqui, eu reduzi o aparecimento desse nome. Então, só para melhorar a probabilidade, aí eu resolvi mostrar para vocês isso aqui, como que a gente pode fazer para melhorar o grau de probabilidade, chamando uma função dentro do Shuffle para reduzir isso aí, né? Então, só por curiosidade, se fosse mais nomes, aí já começava também a dar uma distinção maior, né? Então, aqui são alguns jeitos de sortear, como a gente usa muito sorteio para fazer as coisas, né? Às vezes você precisa de... Você pode usar sorteio para fazer um monte de coisa aí, então, isso... Pode sim, Gabriel, fala. E com esse seed aí, uma utilidade dele também é para se você quer fazer testes com repetibilidade. Não, reproducibilidade. Isso é uma palavra. A outra não era. Porque daí você pode ou só usar o seed assim, normal, ou você pode passar um número como argumento para ele, para dizer assim, tipo, meu programa deu erro, será que foi porque tem alguma coisa a ver com esse número aleatório, ou será que depende do número, o que é e tal. E daí você pode botar um número aí, que daí esse número que você botar no seed, ele vai usar como base para esse cálculo. E daí então, assim, olha, toda vez que iniciar com 10, a sequência de números aleatórios vai ser sempre a mesma, porque não são aleatórios. Daí você pode fazer testes assim, tipo, não, era assim, quando esse random dá tal número que daí dá problema, por exemplo. Você não tem que ficar apertando executar, até por sorte dar o número que dá o erro. Exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? O 0,8 deu uma segurada ali na lista. Voltar para número aqui para não dar problema aí, que senão dá problema no exemplo. Acho que você mandou aí, foi exatamente a explicação, né? O Gabriel comenta também, né? Usei esse shuffle aí na questão extra. Se o
professor não se cuida, vai travar o PC na resposta. Porque um dos jeitos de fazer o computador jogar podia ser esse, né? Exatamente, né? A Rosemary pergunta aqui, né? Professor, explica o que é o relógio como semente. O relógio como semente, na verdade, semente para essa questão de geração de números aleatórios, é exatamente eu ter um número para aplicar alguma coisa em cima dele, tipo somar, multiplicar o primeiro pelo segundo, somar o primeiro, usar algum tipo de estratégia para que eu possa gerar os números. Então, assim, se eu tenho um número qualquer, e se eu sempre estou usando o mesmo, a probabilidade do meu sorteio ficar saindo o mesmo número é muito alta. Então, eu não tenho uma semente que varia. Quando eu uso o relógio, eu pego hora, minuto, segundo, dia, mês e ano, uma coisa assim. Então, a chance de se repetir no próximo milésimo de segundo é muito pequena, né? O tempo não para. Então, a gente tem aí um relógio cíclico gerando, né? Então, o relógio mesmo do computador, viu, Osmeir? Então, pego esse número grandão lá e uso uns pedaços dele. E aí eu consigo fazer um sorteio. Daria para fazer um sorteio pseudo-aleatório com eles, usando shuffle, sabe? Você pode pegar lá, fazer um shuffle de, sei lá, 2 números. E pega lá o relógio e distribui esses números. Então você vai sempre pegar o relógio, mas a hora, o dia, tal, sempre vai mudar. Então você vai lá e pega um número desses no meio, a probabilidade dele ser repetido é muito baixa, né? Então é isso aqui nos permite fazer com que a gente tenha aí uns números pseudo-aleatórios, mais aleatórios um pouquinho, né? Ou seja, com mais chance de não se repetirem. Exatamente isso. O Gabriel comentou aí. O relógio, esse relógio do computador aí chama também clock, né? Então esse clock são números de microsegundos, que depende do tempo que você está ligado ao computador também, ele também faz uma contagem, né? E esse clock que a gente está usando aqui, ele é o RTC.clock. Então a gente primeiro usa o dia, hora, mês, segundo, tal, e depois no final usa o RTC, usa o clock mesmo, que é esses ciclos do relógio. Eu posso contar tempo no computador de duas formas, usando o RTC ou usando o clock. O mais preciso é usando o clock. Tempo de executar um programa, tempo de fazer alguma coisa. Então, assim, eu posso usar o RTC para fazer isso, mas aí eu vou ter um tempo distribuído aí nos meus milissegundos, tal, e pode ser que não esteja, né? Agora, o clock do relógio do computador acontece em computador hoje 4 GHz, né? Por exemplo, que a maioria aí deve estar usando, né? 3 GHz, tudo. Acontece 1 sobre esses gigas aí, né? Então acontece a 0, alguma coisa de tempo. Então é muito pequeno o intervalo de tempo entre um e outro, né? Então entrar no meio do intervalo de tempo e chegar, né? É exatamente isso, né? O Gabriel comenta aí sobre a pseudo-aleatoriedade, né? Isso aí, na verdade, a gente chama de pseudo-aleatoriedade, né? Que eu tinha comentado. Acho que eu tinha até comentado lá, né? Esse número é pseudo-aleatório e tal. É pseudo-aleatório por causa disso, né? A gente, efetivamente, não é um sorteio que eu peguei uma bola lá na Mega Sena, né? E usei essa bolinha, né? Ele tem algum fundamento, vai interferir, então... a saída daquele número tem a ver com a data, a hora, o dia, o momento. Então, aí, realmente, isso atrapalha a aleatoriedade verdadeira, né? E esse esquema da bolinha também não é ele próprio aleatório, né? Porque se você tivesse conhecimento perfeito dos estados iniciais, das bolas e tal, a distribuição de massa, como a mulher vai girar o negócio, você também ia poder calcular. Falar assim, não, depois de 1000 horas, né, com cálculos de física e colisões, sei que vai ser um número tal. Mas, pera, o resultado saiu semana passada, então esquece. A mesma coisa aí, só que ao invés de ter que girar uma bolinha, né, girar um negócio para tirar as bolinhas, ele faz num milésimo de segundo. Exatamente. Exatamente. E aí, né,
temos essas pseudo-aleatoriedades, né? Na verdade, dizem que nada é aleatório, né? Então, aí já começa na física quântica e tem os problemas da aleatoriedade, né? A física é tão interessante que tem a questão do observador. Se você está olhando, acontece uma coisa. Se você não está olhando, pode acontecer outra, né? Então, a questão quando a gente entra nesse aspecto mais físico, aí tem umas coisas muito loucas para acontecer, né? Física quântica é um negócio bem louco, né? Conhecendo tudo, nada é aleatório. Esse é o problema, né? As variáveis interferem muito. Por isso que a gente está trabalhando aqui, isso tem tudo a ver com um negócio chamado Deep Learning, vocês vão ver. Né? Comer muita quantidade de dados, conhecer muitas features, vai fazer com que eu consiga ter uma probabilidade de acerto muito alta. Né? Mesmo num negócio que você fala assim, mas quantas vezes o cara foi lá e tomou água no bebedouro, tem a ver com essa resposta? Pode ter. Pode ter, porque ele parou mais tempo, né? Se for um programador, eu vou falar. Se ele parou muitas vezes para beber água, talvez ele esteja muito produtivo. Porque ele dá uma parada, a hora que ele para, que ele sabe que ele tem que corrigir no código, aí ele vai lá e corrige no código. Pode ser, né? Tudo isso é uma questão muito interessante. O André comenta aí, né, que na verdade a gente não ia poder calcular tão fácil assim. Exatamente, André, né, que o Gabriel tinha comentado também, né? O Gabriel comenta também sobre essa questão, né, do conhecimento das propriedades, faz com que, né, por isso que eu comentei a questão do Deep Learning aí, né, quando a gente está usando muita quantidade de dados, então a gente tem muita filtro, a probabilidade de acerto fica cada vez mais alta. E também é de erro, né, então tem uma medida aí, que vocês vão aprender, né, que também ter informação demais também pode provocar erro. Então, na IA, a gente tem um certo cuidado com a qualidade da informação que a gente tem, porque a qualidade da informação pode prejudicar o conhecimento gerado pela IA. Sistemas determinísticos clássicos viram caóticos, com muitas variáveis. Exatamente isso, André. Foi o que eu acabei de falar, né, do cuidado que a gente tem na qualidade dos dados para não dar um caos aí, a gente tem muito mais variável, muito mais coisa que às vezes não tenha nada a ver, né? Então, isso pode comprometer a avaliação e pode comprometer o andamento do sistema. Então, beleza, a gente entendeu aqui que a gente tem, então, essa quantidade de possibilidades de sorteio, né? Então, essa quantidade de possibilidades de sorteio faz com que a gente então tenha aí boas condições de trabalhar aspectos que aparentemente são, né, sorteios, geração de números, escolha de pessoas, tal. Isso aí ajuda a gente bastante. Pode falar desse, Ivan? Professor, o senhor conhece o framework Kive? Não sei como é que é certinho. Então, o senhor tinha me falado lá de persistência de dados, e pelo que eu vi, tem como fazer lá. O senhor recomenda ele ou conhece algum melhor para fazer? O Kive é melhor do que o Tiker, que o Gabriel citou na aula anterior, lá, né, o Tinker lá. O Kive é mais fácil para usar. Assim, é legal de usar, sabe? Eu acho que, se não me engano, o Cedric está usando o Kive para fazer algumas coisas para vocês. Ele usou para fazer o Mr. Prato. Eu tinha visto o código lá mesmo. Ele está usando ele. Antes eu também estava no Tkinter. É o Tkinter, né? Uhum. Cara, o Tkinter lá dá um trabalho danado. Então, para abrir uma tela lá no Kiwi aí foi rapidão. Lá no TK-Inter tem que fazer um tanto de coisa, tanto de problema todo. Você tem que declarar mais coisa. E aí, por você ter que declarar mais coisa, complica muito, né? O funcionamento, o jeito, né? E aí complica a gente. Eu tô quase terminando lá o que eu tinha falado pro senhor. Pois, show de bola. Aquela o dúvida... seu demanda é isso mesmo. Aquela dúvida que eu tinha perguntado para o senhor semana passada, eu consegui resolver, mas aí quando eu resolvi, eu olhei e falei assim, não, mas tem um programa que faz exatamente o que eu quero fazer e faz melhor.
Então, quer saber? Dane-se o T-Quinta, bora focar só no programar só do framework mesmo. E daí dá mais sucesso aí. É aquele negócio, sabe? Muitas vezes o que os outros estão te oferecendo também pode parecer muito bom, mas é muito pior do que o que a gente pode gerar. Esses dias aí, final de semana, fui lá e acessei um aplicativo lá, tem um monte de gente, tem até aluno meu trabalhando na empresa, e no Zé lá, de bebidas, esse negócio, né? E aí você olha lá, eu olhei lá assim e falei assim, nossa, esse programa tá com um monte de erro, né? Um monte de coisa aqui bugada, os caras não inseriram meio de pagamento no negócio, que seria o que dá mais, né, no ciclo do negócio, que dá mais dinheiro. Tal. Mandei mensagem para os caras. Mandei mensagem lá, entrei no Instagram deles, mandei um direct explicando o que eles precisavam fazer para melhorar o programa deles. Aí eles mandaram a mensagem falando assim, você queria trabalhar conosco? Eu falei, não quero trabalhar com vocês, não. Estou só ajudando vocês, porque eu tenho gente que trabalha aí, que eu conheço e que foram alunos meus, e aí eu expliquei quem eu era. E aí eles pegaram e falaram, nossa, muito obrigado e tal, a gente vai estar corrigindo sim, tem uns erros aqui que você apontou que a gente já vai corrigir essa semana e tal. Eu falei, então tá, é sempre assim mesmo, a gente acabou de fazer, o programador acabou de corrigir já, só não publicou, é por isso que aconteceu, né? É só uma coincidência, né? Assim, não, moço, eu não quero trabalhar com vocês, eu só quero ter um produto de qualidade, por favor. Eu só quero usar bem o produto, né? Desse jeito. Né? Mas é legal, e assim, isso aponta que a gente tem um monte de negócios que, inclusive, estão grandes, o pessoal não está pequeno, eles tiveram uns aportes financeiros interessantes e ainda estão com um sistema fraco, né? Dá para... Eu falei assim, poxa, qualquer aluno meu de engenharia de software que eu ensino a programar aplicativo, conseguiria fazer em, sei lá, um mês, um aplicativo desse sozinho. Né? E eles estão lá com, acho que umas 60 pessoas, 40 e poucas pessoas, mais pessoas de negócio, só fazendo aplicativo e mesmo assim errando coisas que são consideradas erros iniciais para quem desenvolve aplicativos. Sabe? Então, assim, vocês pegarem o conhecimento que vocês têm hoje em Python, aplicar nessa questão de falar assim, ó, agora eu sei programar. Vou usar o Python, mas vou usar como back. Vou usar um front diferenciado aqui. Aprende Flutter nas férias. Vamos falar que as férias aí de 15 dias você aprende o Flutter, você não vai ter nada para te incomodar. Vocês aprendem. Aprendem sim. E aí você dedica, termina fazendo. Aí você consegue ligar uma coisa com a outra, você faz também. Né? Não é tão assim, né? Exatamente. Bom, mas preciso ensinar para vocês um negócio que vai interferir no trabalho de vocês. Praticamente todos os trabalhos e todas as coisas, agora a gente está partindo para o módulo avançado do Python. Até então, a gente veio... e não posso deixar de falar que o que eu mandei para vocês em vídeo sobre pilhas e filas, né, eles tratam exatamente um tema que chama estrutura de dados. Não é o nosso tema da nossa aula, nós estamos na introdução à programação. Mas isso tudo tem a ver, né? E semestre que vem vocês vão ter aula com a professora Thelma sobre isso, sobre exatamente estrutura de dados. Vocês também vão ter aula sobre classes, mas eu gosto de fazer o elo aqui para que você consiga ter aí esse vínculo. Né? Você vê que tudo é a mesma coisa, né? Ou seja, programar é isso, né? Programar é entender essas coisas e trazer esses conceitos. Então, assim, o conceito da orientação ao objeto, que a gente vai falar agora, é um conceito que vocês também vão ver numa disciplina chamada OO. Né? E esse conceito de orientação ao objeto, conceito pelo menos básico, que a gente vai passar aqui agora, o objetivo dele é para que você, na hora que você abre os códigos que você vai receber
dos trabalhos lá, que você vai olhar lá, ué, mas tá diferente, usou um nome esquisito aqui, tá chamando de outra forma, como é que eu vou entender esse código? Né? Então, é trazer esse método, que na verdade é um paradigma, que a gente chama, né? É um outro jeito de programar. Até então, a gente vem programando num jeito chamado estruturado. Estruturado é onde a gente tem ali a separação do que é dado, a separação do que é código, bem distinto. Ou seja, eu sei que as minhas variáveis estão aqui, as minhas variáveis são desse jeito, eu trabalho com elas assim, aqui eu tenho as minhas funções, eu chamo uma função de forma bem linear, então eu trabalho assim, né? Então esse jeito que a gente está trabalhando, né, até então, se chama programação estruturada. Ela foi uma programação que permitiu com que a computação crescesse muito. E aí depois veio uma metodologia da biologia, na verdade. A biologia permite a gente entender as coisas como objetos e como órgãos separados, mas que quando juntos têm uma funcionalidade que permite criar, né, uma funcionalidade que não daria para fazer com 1 milhão de coração uma pessoa, né? Você precisa de um monte de órgão. Então, assim, e aí as funcionalidades dessa somatória geram algumas coisas, geram herança, geram umas probabilidades, umas coisas legais aí, umas propriedades. Então, aí, essa compreensão é a compreensão importante. Com isso, a gente vai entender que a gente pode construir uma classe, construir um carimbo. Um carimbo, por exemplo, chamado pessoa, que tem nome, idade, endereço, um monte de coisa. Aí você fala assim, essa pessoa é um carimbo, mas esse carimbo eu também posso usar ele para uma pessoa física e uma pessoa jurídica, né? Então ele é uma herança de um carimbo maior, né? Ou ele pode ser herdado por um carimbo de pessoa jurídica e falar assim, toda pessoa jurídica tem uma pessoa física envolvida, né? Então trago a pessoa física para dentro da jurídica, adiciono só o que precisa. Isso permite com que eu possa pegar, então, pedaços de programa, pedaços ou partes de programa, adicionar outras partes e fazer crescer. Por exemplo, a Rosemary aí, entende isso perfeitamente para nós, do parte do contrato, por exemplo, né? Vai fazer um contrato. Então, você tem lá alguns dados, né? Eu posso ter dado, por exemplo, de 2 pessoas, uma pessoa que é a proponente e a outra que está recebendo o contrato. Mas eu posso ter que inserir outros tipos de dados ou herdar outros dados de outro contrato. Do tipo, isso faz parte do contrato anterior. Então, aquelas pessoas lá estão citadas aqui, mas estão citadas através do contrato anterior, do número do contrato, de algum objeto do contrato anterior. Então, dessa forma, o que aconteceu? Quando é a pessoa citada nesse contrato do anterior, eu estou herdando aquelas outras pessoas e trazendo aquelas políticas presentes no outro contrato aqui, nesse contrato de cá, né? Então, é uma propriedade. Um carro, por exemplo. O carro, quando eu falo assim, agora então vou entender tudo como uma entidade. Eu vou programar e vou entender como o carro como um carro. Então o carro está ali. E aí o que eu tenho? O carro tem freio, o carro acelera. Então, o que são isso no carro? São propriedades do carro, né? Então eu posso adicionar essas propriedades a um objeto. Então eu crio o objeto, adiciono propriedades e aí funciona. Então aquilo que a gente chamava de função, lembra? Função, né? Criava lá um def, criava uma função, ele passa a ser chamado agora de propriedade. Aquele jeito de estruturar as coisas passa a ser chamado, então, de algum outro modo, né, de interação. Então, o que a gente vai fazer agora é exatamente isso. Então, eu vou criar a primeira classe. Vamos criar uma classe aqui para que a gente possa, né, fazer valer essa questão, né, de programação orientada a objetos, né? Então, isso tem uma palavra reservada aqui, principal, né, que chama class mesmo. E essa class a gente pode colocar um nome para ela, que é o nome da nossa classe. Vou chamar ela de pessoa mesmo aqui, E aí, então, iniciei uma classe que eu vou chamar ela de pessoa.
A hora que eu começo a criar uma pessoa, eu posso simplesmente colocar isso aqui, ó. Só para falar assim, eu vou criar uma classe pessoa, mas eu ainda não decidi nada por hora. Qualquer função no Python permite isso, tá? Um def e tal. Você podia colocar isso. Se você quiser rodar, você vai ver que até permite estar conectando lá. Né? Opa! Obrigado aí, Decivan. Cara, se você não fala, eu não estava compartilhando a tela e aí o negócio estava... Achei que tinha dado problema, era aqui comigo. Nossa, obrigado aí. Então, eu posso usar isso aqui, ó. Eu digitei então class, né, que é a palavra reservada da classe. Digitei o nome da classe pessoa. E eu posso usar essa aqui, ó, essa palavra reservada pesa aqui. Toda vez que eu ainda estiver construindo, que eu quero rodar um pedaço, mas que eu ainda não tenho tudo. Tá? Então, eu posso usar essa palavra reservada ali. Então, o que eu vou fazer agora... Acho que vocês ainda estão me vendo aí, né? Só ver aqui, porque energia aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, mas... Estamos ouvindo. Energia aqui. Caiu uma fase aqui. O senhor ainda está ouvindo a gente? Ih, rapaz. Acabou a energia mesmo? Você estava lá embaixo para cima do Você não vai sair, não? Você está do lado aí agora. Aham. Vou terminar agora. Professor? A gente ainda está conseguindo ouvir o senhor. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos conseguindo. A câmera que caiu aqui. Peraí. Soltou o pé. Acabou a energia aqui e desligou os monitores. Aí eu passei os monitores para solar aqui para ligar. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês. Eu só não estou vendo vocês aqui. Vocês estão me vendo, não estou vendo vocês. Então tá explicado que quando o senhor perguntou assim, vocês estão me vendo? Eu aqui fiz na câmera e dei um joinha, mas não ia ter muita coisa. Não, o que aconteceu aqui foi que acabou a energia normal, passei para solar, né, porque eu só tinha uma lâmpada solar ali que estava acesa ainda. E aí eu fui lá e passei tudo para solar, os monitores também, para aproveitar o resto aqui. O no-break até apitou, não sei se vocês ouviram, o no-break entrou. Mas agora eu liguei no solar e ele parou de apitar. Então, beleza. Vamos aproveitar um pouco da energia solar aqui que nos resta. Então, a gente está... Vocês estão vendo aí a classe, né? Está compartilhado. Então, vou começar, então, a fazer interação aqui para poder construir essa minha classe. Espera que saiu aqui. Então para começar bem simples, você começa aqui com def init self arts. Mas você está conseguindo ouvir, Rosemary? Falando aí que a internet está bom. Professor? Consegue nos ouvir? Então, professor, está me ouvindo? Sim. Sim, mas o áudio está cortando muito. Achei que o problema era só meu. Aqui não está cortando, não. Estou conseguindo ouvir bem. Está cortando para mais alguém? Aqui tá ok também. Tá ok? Tô de boa para mim. Provavelmente, então, a sua conexão, Rosemary. Você está no carro aí, né? Provavelmente é... Com certeza. Toda tarde parece que ela está ficando muito congestionada. Mas está gravando, então pelo menos te ajuda, né? Você entende aqui e depois você pode reassistir, acho que facilita um pouco. Vou aqui fazer só essa primeira parte aqui, ó, para a gente inicializar
a nossa classe. A classe também pode começar com init. E aí tem uma palavra reservada, que é essa palavra self aqui, ó. Então a gente dá um def init, né? Dá um def com init. Lembra do main init e tal, aquele negócio? Então eu estou usando aqui o def init. E eu posso usar um self aqui. Eu vou usar duas variáveis. Vou falar que uma pessoa tem nome e idade, por exemplo. Tá? Então aqui eu estou declarando a minha primeira função. A função onde a pessoa passa a ter nome e idade. E aí eu posso vir aqui nesse self, que é para poder passar por dentro da própria função, e definir, por exemplo, aqui, que self.nome é igual a nome, e self.idade é igual a idade. O que isso vai acontecer? O que isso vai fazer para mim? A idade. Vai fazer com que o que eu receber lá naquela variável nome, na variável idade, aqui, ó, nessa variável nome, e nessa variável idade aqui, seja passado para dentro desse meu self.nome e self.idade. Né? Você pode passar outro nome, exatamente. A gente está passando o nome self, sabe? Porque vocês vão achar muito nome self escrito nas funções, então é mais fácil considerar que você está sempre usando esse nome como um padrão, tá? Eu acho que na maioria das vezes vocês vão encontrar só como self e tal. Tem gente também chama de super, né? Pode aparecer como super lá no. Quem for mexer com TensorFlow e tal, vai estar escrito super. Aqui nesse lugar, algumas vezes eu vi em alguns códigos lá do próprio Google. O Gabriel citou aí o this também, né, para esse, né? Então também tem. Mas eu acho que, como estamos orientação a objetos aqui, e acho que na maioria do NumPy e tal, então estou pegando mais ou menos, lembrando os frameworks, tá? Só para. Mas aqui, ó, foi uma citação importante. Se você colocar this aqui, é this aqui. Né? Se você colocar self aqui, é self aqui. Né? Então, essa palavra é uma variável, na verdade. Né? Então, assim, a definição é sua. Mas a gente está usando uma pré-definição, né? Uma definição que tem em vários locais. Né? Outra definição é também toda vez que eu mandar colocar um nome, usar o set, e toda vez que eu mandar buscar, por exemplo, o meu nome, eu usar o get. Né? Só para a gente, por padrão, né? A gente pode usar o set nome aqui, né? Para mim poder passar um nome, então passo a minha própria instância, né? A instância, o nome. E aí, para setar o nome, é só fazer isso também, né? Self.nome. Igual a variável nome que eu passei lá. E para fazer um get, também da mesma coisa, né? Get nome. Get para pegar e set para inserir. Também é outro padrão, convenção. Posso usar qualquer nome. Inserir nome. Posso escrever do jeito que eu quiser. Mas vocês vão encontrar muito isso sendo set e get, tá? Ei, professor, mas aí tá complicado o negócio. Cadê o camel case aí, hein? Aliás, o snake case. Case. Eu posso colocar o snake aqui, ó. Pô, professor, aqui não é Java, né? Hábito. É que eu estou programando em muitas linguagens, então esquece. Aí, ó, o snake aqui é melhor mesmo. Mais fácil de ler. E aí eu posso fazer aqui um return, né? Return self.nome. Pronto. O que isso aqui está fazendo, né? Ou seja, o que a gente está construindo aqui? Ó? Nesse momento, a gente fez uma classe, nossa primeira classe, para passar um nome e receber o nome, né? Ou seja, a gente pode instanciar, ou seja, pegar esse objeto e criar um objeto que tem essas propriedades. Como é que eu faço isso? Agora aqui, ó, um vocabulário próprio, né? Deixa eu colocar o nome do vocabulário próprio aqui, ó. Classe
método ou propriedade também, pessoal. Pode chamar de propriedades da classe ou métodos da classe. Né? E aqui a gente vai chamar de instância. É o que a gente vai fazer agora. A classe, ó, se eu rodar aqui, ó, acho que deu um espaço aqui. Essa instância aqui, ó, é exatamente o seguinte. É exatamente eu pegar, por exemplo, vou chamar de pessoa 1 é igual a pessoa. E aí tá vendo aqui a hora que eu dei o enter aqui, ó, pediu o nome e a idade. Então eu vou colocar um nome. Vou colocar uma idade. E aí, ó, se eu rodar aqui, essa instância aqui recebeu, né? Vou colocar uma idade melhor, 18. A idade de vocês aí, 18 anos. Nem quis fazer, olha só. Então, olha só, tá rodando. E aí, se eu pegar e dar um print aqui, ó, pegar o meu P1, ponto, eu posso pegar lá o get nome. Que nome que tem esse P1, essa instância P1, né? Aí ele vem imprimir para mim. Opa, faltou aqui um negócio importante, né? Que é uma propriedade. Esse cara chama Leonardo, né? Esse P1 ali é Leonardo. Ele tem outra propriedade aqui, ó. Vou citar separado aqui que é melhor. Qual outra propriedade, ou qual outro método que a gente tem? A gente tem um método de capturar fazer o get idade aqui, ó. Não está implementado ainda. Vamos implementar o get idade aqui só para pegar a idade para imprimir, tá? Olha lá, get idade. E aí eu retorno a idade aqui, ó. Vou dar agora uma execução aqui. O item minúsculo. Só questão do case aqui, né? Então, olha lá, eu capturei o nome e capturei a idade aqui, ó. Então, isso aqui agora é um tipo de programação em classe, né? Onde a gente tem aqui os nossos métodos, né, sendo aplicados e sendo chamados aí, né? O Gabriel estava citando aí. O que você está falando, Gabriel, a respeito de... Só sobre a nomenclatura que o senhor falou ali, só para o pessoal ver um exemplo mais detalhado. Ah, tá. Os valores aqui são os parâmetros, né? Exatamente, né? Como a gente estava citando. Parâmetros. Beleza. Só para complementar aí, né? Os parâmetros são esses valores que a gente passa para uma determinada classe, né? Então, eu passo os parâmetros para a classe. Pode falar, Lucas. Você pode subir um pouquinho só para ver o construtor? Posso. E também tem esse nome, né, especial aí, né? O construtor nosso dessa classe, né? Que constrói a classe aqui. Uma pergunta. No lugar desse self que você está tendo que colocar em todos, poderia ter algum outro parâmetro que não seja self? Pode. No lugar do self mesmo, substituir o self. É que nem eu falei antes, você pode nomear o self de outra coisa, tipo mas eu programo em Java, então eu quero usar o this para, né, parecer mais tipo Java. Você pode nomear, mas você sempre tem que ter esse self nos métodos de uma classe. Não dá para deixar sem,
porque senão na definição da classe vai dar um erro. Tá. Mas na hora que Então- você cria um objeto, você não precisa passar se você cria um objeto, né, tipo, nome da classe, abre parênteses, parâmetro. Você não precisa passar para você, né, o Python entende que o parâmetro self é o próprio objeto que você está criando, só se você quiser chamar algo mais específico, tipo classe.init tal coisa. Daí você tem que botar o self ali porque você está chamando o método específico de então- fora do objeto. Por padrão, o Python sabe que o primeiro parâmetro sempre vai ser o próprio objeto, self. Exato. E Isso. eu não consigo chamar esse self fora da definição das funções. Como? Porque no Java eu consigo chamar o this em qualquer lugar da classe, né? Ah, você consegue usar em qualquer lugar da classe, mas porque você sempre passa o self como parâmetro, entre aspas, né? Então, você Não, mas consegue... isso eu estou fazendo em definições das funções, né? Não, pera. A própria classe tem como parâmetro self? Isso eu vou deixar para o professor responder, que eu também não sei. É assim, ó. É assim, Lucas, lá no caso do Java, o Java tem o this, que corresponde àquela determinada instância. Você referencia a própria instância com this. Ele é subentendido. Chama declaração implícita lá. Aqui é uma declaração explícita. Você tem que escolher o nome da variável que você vai fazer essa citação. Os únicos nomes reservados, que igual lá no Java você usava, o super lá tinha também, você usa o super e o dis, né? O super para remeter a uma classe herdada, né? Uma classe que foi... eu sou herdado, é uma classe superior a mim, né? A classe de onde eu sou herdado. Então eu posso usar o super. E o this, quando eu estava na mesma classe. O Java é assim, né? O this na mesma classe, o super na classe anterior. E ele já é meio que implícito. Já está implícito, na verdade. Já é implícito. E no caso do Python, tem que ser explícito. Ou seja, eu tenho que colocar um nome. Eu tenho que dar um nome para isso. E aí eu posso chamar. A vantagem do explícito é que lá se você já programou em Java, se você fizer 3 heranças, herdado, do herdado, do herdado, aí você pode usar um tal de super do super, não sei se já fez, super aparente, super, e aí você tem que ficar lembrando que você tem camadas de retorno anterior. Aqui você pode chamar por um nome, né? Então aí facilita ser chamado. Aqui você pode usar o super. Super para uma, mas eu também posso chamar de o nome que eu chamei para as outras anteriores e permite que eu faça acesso a essas classes aí. Parece tipo uma variável global, um negócio assim, sabe? É um nome global que dá para ser chamado daquela classe. Mas aí eu tenho que colocar nomes diferentes, então, em cada camada? Para não dar shadow? Não, se eu colocar o mesmo nome, ele não dá problema, porque aí passa a ser nome local, né? Quando eu entro na classe, é nome local. Mas aí eu vou ter que usar o super, né? Para mim voltar nas classes anteriores. Né? Então aí eu posso usar o super. Aqui, por exemplo, quando você estava falando lá, coloquei aqui, só colocar o parênteses para aparecer. Aparece ali, por exemplo, você vê que ele já exclui o self para mim. Ele já fala que os parâmetros do meu def é simplesmente o nome do meu construtor, nome e idade, né? E aqui, ó, quando eu construir aqui a função, o self está presente aqui, ó. Então, ou seja, ele fez a remoção desse self aqui, porque para ele esse primeiro argumento aqui é realmente um nomeador, né? Quem vai dar nome a essa meio que variável de ambiente aí, né? Por padrão é sempre o primeiro, né? Por padrão, sempre o primeiro. Já que eu não tenho nome definido, então tem que ser por sequência, né? Por padrão, sempre o primeiro. Qualquer nome que eu colocar lá, eu posso colocar qualquer nome. Mas, obrigatoriamente, tem que ser o primeiro para determinar esse nome que vai ser Na verdade, acho que até no Java tem, né? Que são os namespaces, né? É como se fosse um esquema de namespace, né? Então é mais ou menos isso mesmo.
Então, aqui ó, no P2, eu posso chamar o nome que eu quiser. Né? Uma teste. Falar que o teste tem, sei lá, 20. E eu posso fazer operações com eles do tipo, numa operação muito louca, né? Posso falar assim, quero apagar o P1, por exemplo. Se eu mandar apagar o P1, deve dar um erro ali, né? Que apagou ela. Apaguei ela, a hora que eu tento rodar aqui, já não existe mais essa instância. Está morta. Né? O Dell matou ela. Né? Então dá para eu fazer isso também. Eu posso pegar isso aqui, ó. Só para não. Eu posso matar e posso reconstruir ela ali com o Dell. Então eu ganho várias facilidades em cima dessas minhas utilizações também, dessas propriedades, desses métodos, né? Porque eu carrego ela todinha dentro de uma instância. Né? Uma instância carrega tudo, né? Igual a biologia, né? Você carrega a herança dos seus pais, né? Então instância carrega tudo. Então ganha um poder grande aí, né, do instanciamento para a gente poder trabalhar. E aí essas variáveis ficam mais fácil controlar. Antigamente a gente tinha umas variáveis mais trabalhosas, né, para carregar de um lado para o outro. Já numa instância de um objeto, você está sempre com ela. Você passa um objeto inteiro como parâmetro agora, né? Então quando eu crio uma função, né, uma função que é um método, eu posso passar um objeto inteiro, eu posso passar ele inteiro. Vou fazer um aqui para poder passar ele inteiro. Né? Só ler as perguntas aqui, né? Ah, sim, Decivan, eu vou passar. Eu vou passar porque essa questão de orientação a objetos, ela realmente exige uma atenção maior. Inclusive, eu, assim, botei aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar aqui, tá? Para não compartilhar, deixa eu só voltar o compartilhamento aqui. Pensei que tinha compartilhado a janela, vou compartilhar ela inteira. Aqui. Eu coloquei aqui esses random e tal, e vocês viram que eu coloquei o Colab, mas eu coloquei esse material aqui, ó. É exatamente isso aqui. Eu vou mandar para vocês o da classe, que também tem. Esse aqui é um material oficial. O melhor livro de Python que vocês podem ter é a própria documentação do Python. Né? Todos os livros saem daqui. Então, todo o material que você puder ter de Python sai desse material aqui. Então, mandei aqui para vocês. E aí você tem tudo escritinho, bem descrito e tal, que é a biblioteca padrão do Python, né? Só que tem tudo que tem no Python, todas as coisas, funções e tal, que a gente pode fazer. A gente citou até a questão de persistência de dados aí, ó, tem aqui a parte de persistência. Né? E aí a gente tem aqui, ó, vou pegar aqui onde está as classes, aqui, herança, aqui é tratamento de exceção. Aqui na verdade está sobre. Eu vou pegar o link aqui para vocês. Acho que eu tenho um link aqui que eu mando para vocês o link certo aqui. Aqui está na exceção. Execução, manuseio, ferramenta, internet. Aqui ó, tem a parte multimídia. Só para. Já que eu estou passando aqui, ó. A gente tem os tipos, né? A gente já viu sobre tipos de variáveis aqui, até no nosso curso. Essas exceções aqui, a gente já viu alguns erros, mas a gente não tratou elas. A gente já processou texto, a gente já viu isso aqui, esses tipos de dados aqui a gente já viu, matemática a gente já viu alguma coisa, aleatória até a gente falou hoje também. Programação funcional, que é o que a gente está trabalhando até então. Essa parte de diretórios a gente ainda não viu, mas isso aqui é coisa à parte, né? Vocês podem ver. Isso aqui é para você gravar arquivo, salvar arquivo, copiar arquivo de um lugar para o outro, criar seu próprio ambiente operacional, né? Aqui você pode persistir os dados, gravar os dados para você, gravar um arquivo.
fazer essas coisas todas. Né? Aqui você pode comprimir dados, usar o gzip interno, lzip, compactar arquivo, usando o próprio Python. Né? Aqui são os formatos de arquivo, pegar, por exemplo, CSV, parece um arquivo do Excel, dá para você brincar com ele. Tem um serviço de criptografia, tem um hashing, para gerar os números lá de criptografia. Aqui são os serviços mais herdados do sistema operacional, né, que é pegar a hora, que tipo de sistema que é, diversas operações de interface lá. Tem a parte de execução concorrente aqui também, né, dá para você fazer trabalho de thread, que a gente vai chamar, né, threads. Isso aqui é a parte de rede, né, para poder... O pessoal usa muito o socket, né, a gente usa também o iSocket, e usa o request, que vai estar mais na parte de web. Manuseio de dados na internet, usa o JSON, JSON. Tem como você mandar um e-mail no Python, aqui, ó, ensina você como é que você manda um e-mail no Python. Tem como você receber e-mail, gerar uma caixa de postal aqui no Python também. Aqui tem a parte de web, HTML, os parses, né? Então, o HTML está aqui, depois tem o XML. Mas o HTML, bem legal entender. Aqui tem a parte de web browser, que é a parte que seria interessante, né? Para você capturar um browser, trazer seu próprio... O pessoal que vai falar sobre Scrap vai ver isso aqui, né? Vai falar um pouco sobre isso, talvez. A gente tem o serviço de multimídia, geração de som, sonzinho, tal, música, tal, tá aqui. Isso aqui sai a parte de internacionalização para permitir você trocar fazer algumas mudanças, né, internas. Aqui tem o TK, né, do Tinker, aí na documentação dele está aqui. Ferramenta de desenvolvimento tem algumas coisas aqui sobre essa parte de teste de software, essas coisas assim. Depuração, empacotamento, que tem um serviço de execução em tempo real do Python, tempo de execução do Python. A parte interpretadora, que é mais para você entender os códigos de erro, aqueles números de mensagem de erro, tudo. E aí a gente tem algumas coisas mais diversas aqui, que são heranças do Unity, e essas coisas. Ou seja, isso aí tudo tem um garbage collection, né, o coletor de lixo, que é a parte de memória. Então, essa aí é um pouco sobre a linguagem Python aqui, ó. Está presente aqui para você. Deixa eu pegar o link. Eu tinha copiado o link aqui, não achei aqui na lista. Deixa eu buscar. A gente tem várias questões das classes, porque a classe é muito longa, sabe? Vocês vão ver um semestre inteiro, então você vai ver classe abstrata, classe estática, classe, como é que eu posso ocultar a classe, né? Então tem uma série de características. Uma das coisas da classe que eu comentei, que o Vinícius vai mostrar para vocês, só para citar aqui, é exatamente, vocês vão também trabalhar com Flask lá, tá? Para poder facilitar. Pode falar, Gabriel. Professor, eu vou mandar um exemplo de código aqui que eu achei. Uma dúvida rápida. Isso daqui que eu mandei, quando eu estava mexendo lá com o Tkinter, esse TTK é lá do Tkinter também. Esse daqui, ttk.frame, isso daí é como se faz... Esqueci o nome, herança? É isso mesmo? Ah, beleza. É que eu vi esse negócio num tutorial e daí vi que se eu tirava, dava erro. Aliás, é porque dava erro porque eu tirava o TK frame lá em cima e não tirava o init ali embaixo. Mas daí eu olhei assim, será que isso daí é herança ou será que é uma gambiarra para fazer algo tipo herança? Ou será que é o jeito oficial de se fazer? Não é gambiarra, não. Olha só. Beleza. Obrigado. Só para saber que... Física pode ser uma pessoa, não é? A pessoa pode ser uma pessoa física. Opa, foi sem querer aqui, isso aqui, tá? Só cliquei errado.
Então, isso aqui, na verdade, eu estou fazendo uma herança. Eu estou trazendo para dentro dessa classe física uma pessoa, que ela pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Então, eu posso fazer até um def aqui, ó, que dá até um outro init aqui. Posso passar o meu self, aqui eu passo até o self como parâmetro aqui. Vou passar a pessoa como parâmetro e o CPF, por exemplo. Só vou adicionar um CPF aqui. Né? Então, aqui, ó, 2 pontos. Aqui eu tenho pessoa. Eu tenho um CPF. Nesse caso, física é da pessoa, né? Nesse caso, física é pessoa física. Ficou invertido. Só para dar um exemplo aí, pelo que o Gabriel comentou ali, tá? Então, uma pessoa física tem CPF, uma pessoa jurídica tem CNPJ, né? Então, o que eu fiz? Uma pessoa física é uma classe que pode herdar as minhas características do lado pessoa. Olha só, F1 pode ser física. Eu posso passar aquela pessoa 1 que eu criei lá e adicionar o CPF dela. Já tem uma classe aqui, ó. Já tem uma... Pessoal. Já tem uma classe F1 aqui que eu posso dar um print nela. Deixa eu só criar um get aqui, pelo menos, né? Tá meu get CPF. Self.cpf. Retorno. Beleza, criei só um get CPF aqui, só para capturar o CPF, só para mostrar. F1 ponto. Aí eu posso dar aqui o get CPF. Do mesmo jeito do outro, né? Ou seja, a mesma... Aqui ainda estou na mesma funcionalidade, para dizer que, né, eu estou conseguindo capturar o CPF, que era 1 aqui. Mas eu também tenho outra coisa aqui dentro dessa minha classe F1 aqui, ó. Eu posso chamar pelo nome aqui da pessoa e eu posso chamar as propriedades de pessoa. Quando eu chamei ela, eu tenho nome e tem idade. Eu posso vir aqui e pegar o nome. Então, o nome é teste. Posso pegar, inclusive, a idade, que eu também tenho a propriedade de idade, né? Entendeu? Então, quando eu passei para F1 aqui, quando eu criei essa instância F1, eu passei a P1 aqui, ó. E essa P1 é exatamente essa pessoa física 1 aqui que a gente tinha criado. Nesse construtor aqui, ó. Se eu pegar esse P1 aqui, ó, posso trocar. Fazer a substituição aqui, ó. Se eu rodar aqui, ó, vocês vão ver que os dados mudaram. Então, ou seja, quando o Gabriel perguntou aí, esse negócio aqui é um arranjo, botar o parêntese, colocar o TTK frame lá, na verdade está herdando, né? Igual aconteceu aqui, a gente tem o física. Quando coloquei o pessoa, eu herdei para dentro do pessoa o física. Então, aquelas características, aqueles métodos, vêm para dentro, né? Mas assim, só para clarificar, física está herdando pessoa. Se pessoa tiver uma variável lá dentro, que seja uma variável de classe, que já tenha valor default, por exemplo, não sei se você pode fazer isso em Python, mas eu imagino que você possa. Se você tem uma variável dessas, você tem um método get essa variável de classe. Eu precisaria chamar f1.pessoa ou poderia chamar f1.get essa variável? Porque é um método herdado, certo? Pode também. Porque nesse caso eu entendo você precisar chamar pessoa,
Porque esses métodos dependem da inicialização de um objeto, dependem de uma instância, certo? Não adianta eu fazer f1.getNome se eu não tenho nenhuma instância inicializada. Vai pegar que valor? Um valor que não foi inicializado ainda, né? Mas eu poderia, não poderia? Teoricamente, se eu tivesse um valor padrão, talvez. No Java, isso chamava assinatura de classe, né? Eu podia usar várias classes com o mesmo nome e fazer superposição de assinaturas de classe. Onde, por exemplo, eu podia fazer, por exemplo, eu ter uma função E se eu chamada. tivesse parâmetros diferentes, né? Exatamente. Com assinatura diferente, né? Por exemplo, poderia ter um get CPF que buscava a pessoa, né? Então, eu passava o nome da pessoa, o get CPF buscava o nome da pessoa, e eu tenho um get CPF no outro que só pega o CPF quando eu cito a pessoa, né? Então, eu teria duas assinaturas de classe diferentes, com duas funções executando uma num lugar, outra no outro, e sendo chamada praticamente do mesmo jeito, né? Com uma herança direta. Aqui, ó, se eu tentar chamar na herança direta, o que vai acontecer? Ele vai falar que deu um erro, tá vendo? Ó, de atribuição. Mesmo ele conhecendo, ó, ele fala que o física é um objeto que não tem essa atribuição idade. Né? Ou seja, ele não tem esse método aqui e ele não conseguiu localizar. Então, ele precisou da Tá, calma. classe. O erro foi que ele não tem o método, ou que a variável que ele está tentando acessar não foi inicializada? Ou não existe, no caso, porque eu não declarei idade. A idade não foi atribuída diretamente para a física. Então, o problema não foi chamar o método, né? O método chamou. Chamou o método. Se ele diz ali que não atributo, desce ali, né? Physical Não tem object atributo has no attribute idade. Então significa que não foi definida a idade, né? Porque ali como na correção que o senhor fez, né? O senhor pegou física.pessoa.idade. E daí funciona porque o parâmetro está aí. A instância pessoa que atribuiu esse Porque, valor, né? pelo que eu entendi, então, com a explicação ali daquele trecho de código que eu coloquei, aí o que a gente está fazendo é pegando um objeto e salvando esse objeto como um parâmetro da minha classe e depois acessando os parâmetros desse objeto, que é um parâmetro na classe. Então, fazendo assim, subindo essa escadinha. Mas para fazer uma herança assim propriamente dita, pelo que eu entendi da explicação antes, né? Para fazer uma herança propriamente dita e esses métodos, né, get nome, sei lá o que, serem métodos também de física e não do meu objeto self.pessoa, eu ia ter que fazer que nem ali, né? Então, assim, tipo, ao invés de self.pessoa, só dizer assim, tipo, substituir essa linha por pessoa.init self, porque daí quando eu executar, né, eu vou passar o meu próprio objeto e esses mesmos parâmetros vão ser atribuídos para mim, para o meu objeto, e algum outro parâmetro que a pessoa precise. Né? Fazer assim, tipo, bem que nem aquela linha ali, né? Do frame, init, e chama o init para daí então aí sim fazer essa herança, né? No Java, isso a gente usava uma extensão, uma extend, né? Por exemplo, quando a pessoa ia estender uma classe, aí você chamava o nome de uma classe, extend a outra. Aqui, quando vai fazer esse tipo de coisa aqui dentro, a gente usa o from classe na outra, sabe? É um outro jeito de estender. Aqui, na verdade, basicamente eu fiz uma herança que eu trago o outro objeto para dentro desse e uso as propriedades do outro como ele. Mas eu também poderia usar o from. Aí eu fazia tipo um extend, eu trago o outro para dentro. Pode falar, Lucas. Lá na classe pessoa, você pode declarar. No init mesmo, você consegue atribuir um valor padrão para a idade que seja, por exemplo, igual a zero, como uma função normal. Agora você pode tentar chamar para mim daquele jeito que tinha dado erro antes. Quero saber se vai dar erro de novo. O get idade, só que sem pessoa. Isso. Vai ainda, né?
Ele ainda Porque não senão o consegue. método init não foi chamado, né? O método não apareceu E lá. se você der como padrão no, Compartilhar, não dá erro. no próprio getDat? Pode deixar, depois eu testo isso. Na verdade, isso aqui é assim. Mulher. Porque são dois jeitos de fazer essa importação, né? O outro é o jeito de fazer assim, ó. Fazer o from aqui dentro. From pessoa. Isso aqui eu tenho que dar o nome do. Aí tem que estar externo. Aí eu tenho que chamar o outro arquivo. Eu pego o arquivo from pessoa. Deixa eu ver só como é que eu chamo isso. Se eu chamar só de from pessoa, vai dar certo. Você vê que o pessoa aqui já até tem o nome e idade igual a 20 lá. Acho que eu tenho que botar um alias para ele. Dá um Stack Overflow, estoura a pilha. Olha, até ajudou a gente na pilha, né? A pilha de processos, Stack Overflow, tá? Estourou a pilha de processos aqui. Só lembrar aqui qual que era a palavra reservada, porque essa aqui eu esqueci da palavra reservada, e como eu posso fazer aqui no Colab, porque lá no PyCharm, o que acontece? Eu tenho um arquivo, né? Aí eu chamo o arquivo from, alguma coisa do arquivo, então aí eu chamo o arquivo. Então eu estou só tentando lembrar como é que no Colab eu faria essa alteração aqui, tá? Por isso que eu coloquei o as. O as é um alias, né? E aí eu tentei chamar ele como se fosse um alias. Mas eu organizo aqui, mando para vocês. Vou mandar o link também para vocês poderem ver um pouco sobre a classe. Esse foi o nosso primeiro dia de classe, né? Então é uma breve introdução ainda. Nós ainda vamos ver um pouco mais. Então vai dar para a gente aprofundar. Inclusive, por que eu não passei um monte de exercícios ainda que vocês citaram ali, né? Porque praticamente dá para a gente fazer todos os exercícios de novo, né? Vai começar a ficar bem divertido isso. Porque um dos exercícios que eu ia até passar para vocês, lembra aquele de fazer média da turma? Então eu quero, por exemplo, agora um programa que eu posso lançar a nota da turma inteira, né? Eu vou lá, cadastro a pessoa, lanço a nota, e aí eu tenho como captar essas notas todas no final, né? Fazer a média, falar a turma tem a média tal, as pessoas com a letra tal tem a média tal. Então dá para fazer um monte de coisa utilizando aí essas características que a gente tem aí da utilização dessas questões da matriz, né? Então, eu posso criar uma matriz grande e colocar os dados lá dentro. E olha só o poder que eu ganhei. Eu tenho uma matriz que agora eu posso fazer uma matriz de objetos. Eu não preciso mais fazer uma matriz simplesmente de dados. Eu posso chamar um objeto ali dentro e aí fazer uso desse objeto, né? E aí funciona legal. Função e classe muda totalmente o nível, né? Muda o nível, né? E vocês vão ver o NumPy, essas outras coisas todas que estão trabalhando, os frameworks, né? Todos eles vão apresentar alguma coisa baseada na programação voltada a classes, né? Porque facilita, né? Aqui, no fim das contas, se eu tenho uma classe lá, eu posso gerar um arquivo que guarda as pessoas. Então, eu chamo só P1 e tem todas as propriedades da pessoa lá. Então, eu posso trabalhar ela bem isoladinha, bem tranquila, né? Por exemplo, se fosse, eu posso pensar na pessoa e as notas dela, e depois eu coloco lá um vetor de pessoas. Pronto, criei um vetor de pessoas, eu coloco várias pessoas, coloco a turma inteira lá, consigo calcular a média, né? Então a gente vai poder fazer um nível de programação bem legal aí, trabalhando com classes e vinculando agora as coisas que a gente já aprendeu, para que a gente possa, inclusive, só que a nossa ideia agora é voltar para IA, né? Fazer isso e voltar para as questões da inteligência, que são as coisas que vocês vão fazer a partir desse momento no curso, né? e dar sequência. Quem que foi que fez esse comentário aí de classes para... Aliás, do contrário, né? De funções para classes é um negócio louco aí. Quem foi que fez esse comentário mesmo? Foi eu, Gabriel.
Ah, pronto, Decivan. O pior é que você ouvindo eu e o Lucas aqui fazendo essas perguntas sobre herança, fica um negócio de maluco. Eu só estava aqui pensando, assim, putz, eu sei que eu estou com dúvida nesse negócio, mas eu sei também que eu não devia perguntar, porque todo mundo aí deve estar ficando... Mas eu também já conheço um pouco também. Que merda que está acontecendo aqui. Mas o pior, quer dizer, o pior não, né? O melhor é que parece um negócio assim alienígena, mas você parando para ver com calma, na verdade, classes é tipo uma função mais poderosa, por assim dizer. Né? Se imagina quando você está fazendo um programa lá, você mesmo que estava fazendo interface gráfica, eu lá na prova falando assim, não, vou fazer interface gráfica nessa questão 4 e vou fazer uma inteligência artificial, com certeza ninguém mais vai fazer isso. E da hora que eu vejo você falando assim, eu também fiz, assim, pô, esse daí era para ser o diferencial, você não pode fazer isso também. Fiquei meio bravo também quando eu vi que você fez também. Assim, pô, aí tu me quebra, meu velho. Mas imagina por exemplo, uma interface mais complexa, né? E daí você vai ter, assim, você ia querer quebrar o seu programa em funções para ele ficar mais modular, mais fácil de organizar. Só que o problema de quebrar funções é que, tipo, eu crio uma janela e eu quero fazer alguma coisa dentro dessa janela. E isso daí vai mexer com outra coisa. Assim, eu vou ter que passar 1001 parâmetros para, né, fazer quase um malabarismo, né? Passando os widgets de uma função para outra. Não, uma classe é basicamente, olha, você integra várias funções e vários parâmetros dentro de uma mega função, por assim dizer. E daí é isso. Tipo uma função, ou melhor, uma estrutura que você tem várias funções e que você pode compartilhar dados entre elas. E daí você facilita essa comunicação. Parece algo de outro, super diferente, mas na verdade é até mais próximo do que é. É claro, né? O professor tem pensando assim, né? Não, na prática, sim, mas em questão, né, teórica e tal, é outra coisa completamente diferente mesmo. Mas na prática é algo mais próximo do que parece. Eu vou te falar, eu vou trocar a palavra função que você colocou para poder melhorar a compreensão das pessoas e falar que tudo isso aqui se transformou numa variável. Repare para você ver, quando você cria que F1 é uma variável. F1 igual, isso aqui é como eu declaro uma variável, né? Só que eu estou passando para essa variável não um número, mas eu estou passando uma classe inteira, um conjunto de funções, inclusive com outras variáveis. Então, a grande variável mista, né? Foi por isso que a gente viu o vetor antes, viu vocês já acostumaram que uma variável pode ter mais de uma coisa dentro, né? E aí, a hora que a gente vê uma classe, é praticamente uma variável, né? Então, a hora que eu vou passar uma classe para outra, eu vou entender que eu estou passando uma variável, né? Aqui no F1, aqui, quando eu passei P1 aqui, eu passei uma variável, né? P1. E, na verdade, eu estou passando uma classe inteira, com propriedades e tudo mais, que possa ser usado lá na frente. Isso aqui é um negócio que dá muito poder na programação, né? Mas fiquem bem tranquilos, na verdade, a questão é uma introdução, não é nem para misturar conceito. Aqui, na verdade, a ideia nossa é dar uma ampliada nos conceitos de vocês, tendo em vista que vocês vão ver isso nos trabalhos. Então, como eu falei assim, vocês vão ver lá no trabalho um negócio escrito classe e tal. Você fala, eu entendi o meio, mas esse negócio de classe e o jeito que chamou ficou meio doido. Então, vamos mostrar para ninguém ficar muito assustado com esse tipo de coisa e ver que isso é natural e é normal da programação, né? Igual o Lucas falou, é uma variável, mas é uma variável melhor, é uma variável que passa até função dentro dela, né? É isso aí, muito melhorada. Passa até um programa inteiro. Pessoal, muito obrigado, né? O Matheus perguntou assim, professor, rapidinho, antes de acabar a aula, fiquei em dúvida só sobre os exercícios que ficaram... Ah, tá. Os exercícios que eu mandei para sexta-feira, são 3, viu, Lucas? Viu, Matheus, desculpa. Viu, Matheus? São 3. Deixa eu pegar aqui, ó, que aí eu já mostro para vocês. São 2 de forma direta e um que eu coloquei como extra no vídeo. Vou só clicar aqui, só pegar o vídeo aqui, ó.
Aí eu cliquei no Turtle aqui, só para mim poder não me esquecer também. Eu cliquei aqui no Turtle, porque eu também vou colocar um vídeo meu sobre Turtle, porque ele é uma tartaruguinha que ensina lógica para as pessoas. Antigamente, uma programação para crianças usando isso. É uma tartaruguinha que você fala para ela, abaixa o pincel, levanta o pincel, e ela dá para trabalhar usando classes, sabe? Dá para você entender ela. Ela é uma classe, na verdade, ela tem propriedades e tal. Então, eu ia até colocar ela antes para vocês, mas agora eu estou colocando junto. Vou colocar de modo para vocês darem uma olhada lá. A gente faz até um joguinho lá. Então, fica bem interessante, né? Sua irmã teve? Beleza. Eu tive aula de tartaruguinha, para vocês terem ideia, em Pascal, né? E era bem legal e tudo. Dava para fazer muita coisa com a tartaruguinha. E a gente botava a fazer conta, fazer todas as coisas, né? Bom, voltando aqui ó, na pergunta do Matheus, senão ele fala, mas eu não vai me responder, não. Lá no final do vídeo, Matheus, se não abrir aqui, eu abro pelo YouTube. Acho que é mais fácil abrir pelo YouTube. Opa. Com a barra sobrando aqui. Acho que está compartilhado aí. No final do vídeo, vou falar aqui, não vou atrasar, gente. No final do vídeo, o que acontece? Tem dois exercícios que eu coloquei lá como 1 e 2. Esse exercício número 1 era exatamente para... Vou desligar o compartilhamento aqui, vai aqui. O exercício número 1, o objetivo dele era que você fizesse lá o uso de uma matriz. Vou ver se eu pego ele aqui. Eu tenho o Word também aqui que eu escrevi. Acho estranho. Ah, já sei porque que eu não estou conseguindo aqui. Estamos gastando a conexão aqui do coisa. Deve estar no segundo modem ali. Não sei como é que não caiu a internet aqui, porque acabou a energia, mas ficou com a internet na solar só. E aí o modem mais lento ficou aqui em cima, o mais rápido lá de baixo. E aí o que acontece? A gente tem 2 exercícios. Os 2 são para trabalhar as matrizes, né? O primeiro é um exercício em que... Deixa eu pegar aqui meu Word aqui, que está aqui escrito, é mais fácil. E aí o terceiro exercício é um exercício onde o que acontece? Eu coloquei lá uma transportadora que distribui um caminhãozinho. Peguei um caminhãozinho e distribuí para a transportadora. Então, o que a transportadora faz? Ela vende e escolhe. Fala assim, você é verde, porque você está na região verde. Quando vai fazer a rota, tem muita... Essa metodologia, eu já fui coordenador de curso de logística, tem essa metodologia mesmo em alguns sistemas, tá? Então, o que acontece? Eles mapeiam uma região em cores. E aí eles têm lá o trajeto que o caminhão vai passar, né? E aí eles colocam aqueles produtos em uma determinada região do caminhão. Região vermelha, verde, dá cores para elas mesmas. E aí quando vai vender, vende lá, eles pegam a região, né, pega lá o endereço, e pelo endereço eles colorem e separam depois por grupos.
esse grupo aqui é o grupo verde, então tem que estar nessa posição do caminhão. Esse aqui é o grupo amarelo, que é o outro, tá andando o caminhão, vai chegar no amarelo, para favorecer, porque o caminhão não dá para você pegar e, vou colocar de qualquer jeito, depois vou achar lá. Tem que descer a carga do caminhão para poder achar as coisas, aí não rola. Né? Então é mais ou menos assim. Então essa ideia é a ideia que eu coloquei lá no último exercício como um exercício extra. Os outros dois são exercícios de matriz que eu estou tentando recordar aqui, e foi isso que eu não consegui, né? Aí dá para... Aí vai fazer um negócio louco. O pessoal aí vai fazer lá vai fazer um jogo, né? Tipo um Maze plataforma lá, né? Para poder os caras achar o que é que está distribuído no caminhão. Né? Pessoal, tá ouvindo aí? Tá ainda em curso, tá ligado? A nossa aula. Deu uma travada aqui geral aqui. Tá conectado ainda. Beleza. É porque todo mundo travou aqui, todo mundo parou, tudo parou. Eu falei, deu algum problema, né? Minha referência fica sendo você, Gabriel. Você mexe assim, eu falo, conexão tá boa ainda. Quando para... Bom que hoje a internet tá boa aqui para mim, porque se fosse ontem, daí também tava assim, travou também. Matheus, qual foi a dúvida? Porque às vezes é mais fácil eu responder a sua dúvida. Você conseguiu achar os exercícios, né? Porque da outra vez eu tinha feito igual Marvel, né? Tinha que ficar até o fim para descobrir qual que era o exercício. Os de matriz você não achou? Tá. Só para ver se o pessoal está prestando atenção nos vídeos, né? Se o cara vai lá acabou. Não vou assistir mais, não. Aí tem o exercício. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar aí. Né? A gente se encontra. Essa semana não vai dar para a gente encontrar na quinta. A gente vai se encontrar na sexta-feira. Foi por isso que eu dei os recados iniciais aí. Foram exatamente aqueles recados de a gente, na sexta-feira, já estar com todo mundo organizado e estruturado. Para quinta-feira, eu vou passar o exercício. Vou botar agora um link aí para vocês, que é o link da classe, que aí dá para vocês estudarem. É só localizar ele aqui, publico aí para vocês. Pessoal, muito obrigado. Obrigado aí pela paciência. A nossa aula foi mais longa para compensar a quinta-feira aí, ó. Vocês estão livres de mim na quinta-feira. Né? Eu acho que foi beleza, porque deu para a gente dar uma estruturada boa. E agora os exercícios aqui vão ajudar realmente